Sim. Nós já estamos aqui no ar, na live do canal Jornalista Humanista. Eu estou aqui com a vereadora enfermeira Cida Amaral. A Kate, acredito que teve algum problema, mas depois eu posso fazer somente com ela, vou integrar ela aqui na nossa live. Quero agradecer muito à vereadora enfermeira Cida Amaral por ter participado, por ter aceitado esse convite dessa série de Todos Nós, falando desse tema muito importante, que é a mulher na política, os caminhos e os desafios da estrada que nós temos a percorrer aí quando se fala sobre política. A Kate já me deu sinal aqui, ó. Tá chegando. Vou dar um alô aqui para ela. Ela falou que a internet dela tá falhando, tem esse problema. É a chuva, mas não tem importância não, vai dar certo. Bom, apresentar a Cida. Cida Amaral é Maria Aparecida de Oliveira do Amaral, mais conhecida como enfermeira Cida Amaral, atuou como enfermeira por 30 anos na Santa Casa, foi professora de várias turmas de técnicas de enfermagem e atualmente é vereadora de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, pelo PSDB, né? E Exatamente. Presidente da Procuradoria da Mulher e vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde. Muito bacana isso, essa trajetória. Já vou fazer uma pergunta para você, enquanto eu integro a Kate na nossa live aqui, enquanto eu... Ok. Gostaria que você comentasse, Cida, como surgiu em você o interesse de ingressar na política, quando isso se deu? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar começando realmente a falar de política numa manhã de terça-feira. Eu acredito... Quinta-feira, esse distanciamento social está me deixando distante dos dias semanais. Mas eu acredito, Mariana, que nós, mulheres, ou nós, seres humanos, já nascemos políticos. Porque a nossa vida é uma política, né? Eu vou falar rapidamente. Eu venho de uma família que eu já passei por todas as fases sociais. E isso só me fortaleceu. E eu não me envergonho de dizer que sou filha de uma cidadã analfabeta, que ela desenha o nome, mas ela é minha mentora. E ela é uma mulher sábia. E quando eu tinha 6 anos, a minha primeira vacina da BCG foi aquela de revólverzinho, sabe? Você não deve lembrar, que você é muito jovem. Claro, eu sim, eu tomava, E a gente estava passando férias na fazenda e chegou o pessoal para vacinar. E daí a minha mãe, muito jovenzinha, na época nós éramos em 3 irmãos, agora somos 5, e todo mundo começou a chorar, aqueles homens perguntando para minha mãe a data de nascimento de cada um, e minha mãe se perdeu numa data de nascimento. E um cidadão daquele todo fardado, ele olhou firme para ela e disse: pô, a senhora não sabe a data de nascimento do teu filho? Mas eu fiquei louca com aquilo. E eu lembro, Kate, na época eu tinha 6 anos. Eu pensei, eu vou estudar e ninguém vai me fazer de besta, vai me fazer de boba. Doce ilusão, né, Kate? Porque, Mariana, a gente estuda, a gente faz, a gente luta e assim se vai. E depois, aos meus 18 anos, eu comecei a trabalhar no hospital. E eu percebi uma discrepância muito grande em questões de piso salarial, carga horária. E eu pensei, mas vou fazer direito para eu defender essa categoria. Mas no passar da minha vida, aos meus 25 anos, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de enfermagem.
E de lá para cá, a minha vontade, o meu querer político só foi aumentando. Porém, como fazer política é uma questão de estímulo. E eu, aos meus 30 anos, me casei. Aos meus 33 anos, eu já estava com a minha família consolidada. Sou mãe de 2 princesas. Mas eu dava aula. Enquanto eu trabalhei quase 30 anos na Santa Casa, e nesse período eu dava aulas. E percebia que essa discrepância continuava. E eu sempre falava para os meus alunos: precisamos investir na política, a gente tem que fazer política, vamos defender os nossos direitos. E um belo dia, um aluno me colocou contra a parede. Eu disse: professora, você fala tanto de política, por que você não se candidata? Aí, opa, nossa, falar é fácil, fazer às vezes é mais complexo, né? E em 2014, eu coloquei o meu nome à disposição e saí candidata a deputada estadual. Sem eira e nem beira, sabe? Aquela coisa, vamos ver como que é. E eu tive o privilégio de ter quase 4.000 votos. Ah, Cida, mas você perdeu. Não perdi. Eu ganhei muita experiência. E como a política, ela precisa ser discutida, precisa ser trabalhada, em 2016, coloquei meu nome pré-candidata a vereadora, da qual estou ocupando uma cadeira aqui nessa Casa de Leis, que somos 29 vereadores, com uma discrepância muito grande, porque somos 2 mulheres. Então, esse despertar da política em mim foi em questão de que eu luto por uma sociedade igualitária. Eu acredito que o país só vai melhorar quando os nossos direitos for realmente respeitados. Isso, eu sou muito tranquila, porque eu não quero nada mais e nada menos do que o que está na Constituição. Né? E nós, mulheres, a gente vem lutando para que isso aconteça, direitos iguais. Mas que direitos são esses? E aí, Mariana, eu aqui na Câmara, eu tenho o privilégio de ter uma base que me acompanha. E me acompanha de uma forma muito legal. E a gente tenta, eu não sei você em São Paulo, como é que tá, a discussão de mulheres na política. Porque não basta discutir a política para mulheres. A gente precisa realmente consolidar. E quando a gente fala, olha, vamos sair candidata, diz, não, eu prefiro ficar nos bastidores. Eu fico me questionando por que isso é tão intenso, tão enraizado na gente. E quando a gente se destaca, a gente tem que ser forte para receber as críticas. E preciso dizer que nós, mulheres, nós somos muito exigentes. Tá? Eu estou trabalhando em mim algo que me instiga. Eu quero, assim, de uma forma muito grande, eu estou me desafiando em não julgar mais as mulheres. Porque tem muita gente julgando as mulheres. Nós somos muito exigentes com nós mesmas. E para a gente ir para a política, a gente acha, mas eu preciso primeiro consolidar minha família, para eu sair, para ir para uma reunião política com quem vou deixar meus filhos, porque assim, uma coisa eu digo, quanto mais jovem entrar na política, melhor é. Eu falo isso para meus alunos. Você entrou com qual idade, Cida? Eu já entrei, como eu disse para você, né? A gente nasce política, mas depois a gente precisa ingressar realmente. Quando eu ingressei na política, eu estava com os meus 57 anos. Agora estou na melhor idade, 60 anos. Nossa, que coragem, parabéns. Sim, mas aí...
Você teve muitos, assim, alguns empecilhos familiares? Como é que as pessoas ao seu redor lidaram com essa sua atitude aí de ingressar oficialmente, né, na política? Ó, é muito legal essa tua pergunta, porque nós, mulheres, nós temos muita coragem, nós temos muita força de vontade, mas a gente tem algo que nos rodeiam que nem sempre nos favorecem, Sem tá? dúvida. É, eu sempre fui muito trabalhadora, eu sempre tive 3 empregos. Né? De manhã eu trabalhava na Santa Casa, à tarde eu trabalhava no Estado, à noite eu dava aula, porque eu acredito que quando eu penso estar ensinando, eu estou mais aprendendo. Mas tem muitos empecilhos, e talvez não sejam nem empecilhos, porque, ó, eu vou falar por mim, eu sempre pensava na política, eu estava nos bastidores, mas eu tinha uma parte do meu trabalho que era na rede privada. E daí eu ficava pensando, eu não posso, vai que eu não ganho, né? Porque a mulher tem esse pensar de todos os lados, e depois como é que fica? Quando as minhas filhas estavam praticamente formadas, e eu tive estímulos dos meus alunos. O meu pai foi um homem muito sábio. Ele uma vida inteira ele ingressou na política, mas ele era o mentor da política. Ele subia no palanque, a minha mãe batia palma, sabe essas coisas. Mas Ah, a família. seu pai, então. Sim, o meu pai foi o meu grande mentor. O meu pai Ah, foi da época da Arena e do, acho que MDB na época, daí foi para MDB, agora é MDB de novo, né? Então, lá na década de 60, eu me lembro em 65, 66, não lembro ao certo a data da eleição, em que soltavam muitos fogos. E as crianças choravam, ficavam com medo, inclusive eu ficava com medo. Eu ficava pensando, mas por que tanto barulho para falar de alguma coisa que eu não estou nem entendendo, né? E a gente precisa falar de política desde cedo, desde sempre. A política precisa estar inserida na escola, porque assim, as mulheres elas se tornam mais fortes quando têm o poder de decisão desde criança, desde menina. uhum. Então, isso ajuda. Mas para a gente ter um engajamento, ter sucesso na política, a gente precisa ter um pouco de conhecimento, nós temos que conhecer, né, a nossa consciência cidadã, precisamos saber dos nossos direitos e deveres, nós precisamos ter consciência do nosso feminismo, que é contrário ao machismo. Nós não podemos sermos subjugadas, não podemos ser feridas, não podemos ser violentadas, seja qual tipo de violência for, porque às vezes as pessoas só vê a violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, isso vai diminuindo a mulher e ela acaba pensando que isso é normal. E isso é muito ruim. Exatamente. É isso, vai sendo naturalizado na sociedade, né, Cida? Até nós tivemos aí com a advogada Amanda, também do Mato Grosso do Sul. Estou observando que nós estamos muito bem representadas aí com vocês, mulheres atuantes na política, no direito, nas esferas para nos acolher e mostrar os caminhos para nos fortalecermos e sermos respeitadas, né? Parabéns por esse trabalho. Então, a gente precisa de mais mulheres na política, né? Mato Grosso do Sul tem perdido muito nos últimos anos na questão da mulher exercer o seu real poder na política. Na, Sim. na,
No exercício passado, nós tínhamos 5 vereadoras. Nesse exercício de agora, nós temos 2 vereadoras. E pasme você, na Assembleia Legislativa não temos uma mulher nos representando. Exato. Eu até tenho alguns dados aqui, Cida, sobre essa questão de representatividade do ano passado. Acho que está muito perto do que nós temos hoje. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, mas quando se mede nos cargos de poder, os números são bem menores, né? Elas são 15% dos deputados federais, dos senadores e 14% dos vereadores. No executivo, apenas um estado é governado por uma mulher e 12% dos municípios. Quer dizer, são números muito pequenos, né, comparado ao número de eleitoras, né? Então, esse cenário aí coloca o Brasil na lanterna dos rankings da presença feminina no poder. Estamos na posição 152, na lista de 192 países que mede a representatividade feminina na Câmara dos Deputados. E já entre os cargos executivos, ocupamos a posição 161, na comparação entre 186 países, de acordo com o projeto Mulheres Inspiradoras, né? E aí, agora eu quero falar sobre a Lei da Representatividade, que acho que você deve conhecer, que desde 2009 existe essa lei eleitoral, que é uma espécie de cotas, né? Que obriga os partidos a destinar 30% das candidaturas para cada gênero, a fim de estimular as candidaturas femininas. Então, me parece que a cota já existia na legislação anterior, mas era apenas uma reserva. Eu queria que você comentasse isso, assim, se essa lei ela é aplicada na prática, como que você observa isso? Então, Mariana, essa lei da cota, ela, infelizmente, ela foi mal propagada no nosso meio, né? Porque é a cota de gênero. Não quer dizer que tem que ter só 30% de mulher. Por que não 70% de homens? Desculpa. Por que não 70% de mulheres e 30% de homens? Você percebe que a política, às vezes, ela não é muito conversada entre as mulheres. E quando a gente vai discutir política, a gente acaba ficando nos bastidores. Mas essa lei de 30%, a cota, ela ajuda, sim. Tá? Eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho de saber que esses 30% abrange todas as classes de mulher, mas tem a maior tristeza também, porque eu sou mulher negra da periferia, mas sou mulher de direito. Eu pago meus impostos, eu cumpro os meus deveres, eu sou mãe, eu ajudo esse país a ficar melhor. Você entende? Então, essa questão da cota, às vezes, quando a gente está em discussão política aqui, me incomoda. Eu quero o que está na legislação, o que é de direito, paridade. Tá? E daí, os meus colegas, eles dizem, nossa, mas o meu gabinete é regido por mulheres. Legal, ótimo, nós vamos lá, arruma mesa, arruma projeto, nananã, mas na hora da decisão, quem está decidindo? Os homens. Preciso deixar muito claro, nada contra o homem. Sim. Adoro homens. Sou filha de um grande homem, casada com um grande homem, rodeada por grandes homens. Porém, eu quero meus direitos iguais. E agora, essa cota, a pergunta que você realmente me fez, ela tem que ser cumprida. Até porque o fundo monetário dos partidos, 30% é destinado a mulheres. E eu quero muito, Mariana, que esse ano o nosso cenário político seja diferente. Tá? Adoro o meu grupo de trabalho, mas as mulheres também
tem que ter um lugarzinho ao sol ou à sombra, seja onde for, desenvolvendo as suas questões políticas, fortalecendo a nossa democracia. Quando você fala fortalecendo a nossa democracia, um voto consciente. E quando a mulher ela tem essa autonomia sobre si, ela tem a consciência cidadã, a consciência do seu feminismo, a consciência política, ela fortalece a democracia com o voto consciente. E uma vez ela tendo esse consciente, fica mais fácil para ela se ingressar na vida pública, na vida política. Uhum. É preciso trabalhar esse despertar, né? É uma cultura mesmo, né? Esse comentário, você acha que ele ajuda nesse sentido? E ele realmente na prática acontece? Eu já até vi algumas matérias de alguns problemas, né, em relação a esses fundos, que na prática, às vezes, ele é desviado. Como é que você observa essa questão? Olha, Mariana, eu estou meio nova na questão do ingressamento político, né? Eu sou muito feliz pela maneira que eu fui eleita. Quando você tiver um tempinho, tenta ver como fui eleita. Então, assim, eu não tenho subsídio para dizer para você sobre a questão do fundo partidário, mas eu tenho noção de que o fundo partidário, bem administrado, ele faz com que o país cresça. Porque esse fundo partidário, ele vai ser distribuído de forma, se for de forma democrática, vai fazer esse dinheiro gerar no mercado. Então, eu não tenho esse subsídio de falar dá, não dá problema. Mas o que eu quero lhe dizer, precisamos de cada dia mais que os nossos eleitores nos acompanhem. Que ele saiba em que deputado federal votou, que deputado estadual, que vereador, que senador, que bandeira esse teu candidato levantou lá atrás para ganhar teu voto. Está sendo cumprida? Não está sendo? Então, eu estou gostando que o nosso eleitorado, ele está ficando mais exigente. E isso é bom. E é bom para o país. Tá? Então, assim, instigante que eu estou lhe dizendo, né? Acompanhe teu vereador, teu deputado estadual, seu federal, o teu senador, o que ele está fazendo. Então, essa consciência eleitoral, ela precisa ser mais refinada para que todo o país ganhe. Claro. Falando aí sobre as bandeiras, né? Você tem 30 anos de profissão como enfermeira, né? Se der isso, 30 anos ou mais? Agora já 32. 32 anos, essa profissão que agora está sendo revalorizada, né? Nesse momento de pandemia, o que é muito bom, que vem à tona, né? Esse trabalho tão nobre de vocês. Então, já aproveito aí para você falar sobre as suas bandeiras, né? Quais são as suas lutas e propostas em relação à saúde e as outras propostas que você vem atuando. Então, as minhas bandeiras é a saúde, né? Até porque sou enfermeira, e a educação. Porque eu gosto muito de dizer que quando eu tenho conhecimento da educação, eu tenho saúde. Quando eu tenho saúde, eu tenho mais qualidade de vida. E falando um pouquinho da enfermagem, uma das minhas principais bandeiras é a valorização profissional da enfermagem. Porque assim, ó, nós somos a categoria maior do país, mais de 2 milhões de profissionais, e nós não temos piso salarial, não temos carga horária. E as nossas condições de trabalho não são as melhores. E não é só aqui no Brasil, não.
Você viu o que essa pandemia fez? Quantos profissionais de saúde, infelizmente, estão morrendo? Então, a gente precisa, e esse momento agora, que é toda uma revolução, eu cresci ouvindo falar que a enfermagem é amor, a enfermagem é dedicação, a nossa Florence fala que a enfermagem é a arte do saber. Wanda Horta fala que a enfermagem é gente que cuida de gente. Eu concordo, grau, número, tudo. Mas eu, enfermeira Cida Amaral, eu acredito que a enfermagem é a arte e a ciência do saber fazer, criar, improvisar, entre aspas, e não contaminar. Nós somos uma categoria e ficamos 24 horas ao lado do cliente, paciente e seus familiares. Então, assim, não queremos aplausos, nós queremos realmente valorização. E isso vai nos trazer uma outra conscientização política. Porque assim, Mariana, cada um puxa a sardinha para o teu lado. Nós temos 513 deputados federais, uma enfermeira, uma. Tá? Então, nós, enfermagem, estamos de uma maneira sofrida, quebrando paradigmas. Nós, enfermagem, precisamos ter representantes da categoria. Você já pensou se em cada estado tivesse 2 deputados federais nos representando lá em Brasília, votando nossos projetos, criando lei em prol da nossa categoria? Então, assim, eu quero dizer ao Brasil, ao mundo, porque eu sei que o teu site, ele transborda, que a enfermagem é a mais linda profissão que eu conheço, e é a enfermagem que lida diretamente com o outro, desde a concepção até a morte. E assim, como eu trabalhei muitos anos no serviço de tratamento de queimaduras, eu fico muito à vontade em dizer que é muito delicado lidar com a dor do outro, tá? Ah, Cida, mas vocês vão ganhar um salário melhor, vai ter carga horária, mas vai continuar lidando com a dor do outro. Óbvio, escolhemos isso. Se tiver a profissão mais bonita que a enfermagem, não conheço. Agora a gente está precisando ter o que nos é de direito. Então, assim, essa pandemia veio para mexer com o mundo. Espero que, ao término desse evento, dessa coisa que está aí assolando o país, que nós nos tornemos pessoas melhores. Que a enfermagem, ela é muito resiliente, né? Só que a gente não vive só de resiliência. A nossa profissão nos dá o pão de cada dia, nos dá a moradia, nos dá o transporte. Então, é um momento, assim, de dizer, enfermagem, parabéns. Mulheres que estão na política, vamos lutar para que os nossos dias sejam melhores. Eu, na política aqui de Campo Grande, junto com o executivo, nós conseguimos 30 horas para os profissionais de enfermagem que trabalham nas UPAs e no SAMU. E agora, recentemente... Desculpa te interromper, Cida, só um pouquinho, porque a Kate conseguiu, por fim, entrar. Então, eu vou convidá-la para o nosso papo. Obrigada. Oi, Kate. Entrou na nossa conversa, maravilha. Teve um problema. Meninas, desculpa interromper, estava aqui te ouvindo, Cida. Ah, você conseguiu ouvir? Obrigada, a gente estava ansiosa. Eu falei, gente, eu preciso falar com Kate. Como é que... Consegui ouvir uma parte, estava aqui ouvindo. Ah, você conseguiu ouvir? Que bom. Então, sim, gostei muito da conquista que você conseguiu, Cida, de 30 horas. Infelizmente, ainda é uma luta muito grande para a profissão.
Sim, Kate, ter uma jornada digna. É uma jornada digna e um piso salarial decente, porque, assim, cuidar da dor do outro é muito delicado. E a gente faz isso com muito empenho, porque hoje eu estou saudável. Quem me garante que ao sair daqui eu seja atropelada e alguém vai me cuidar? A saúde em si precisa ser mais valorizada. Sou apaixonada pela saúde, né? Eu sou enfermeira. E daí a gente acaba permeando, porque é só através da política que a gente vai conseguir, né, Kate? Você que é uma ativista, eu estive lendo sobre você, a gente vai conseguir aquilo que realmente acreditamos. Quero te ouvir um pouco, Kate, querida. Deixa eu apresentar a Kate aqui. Kate Lima, eu venho acompanhando o trabalho, admiro muito todo esse ativismo, que a Kate é formada em administração de empresas, graduando em direito, preta, gorda, nordestina e periférica, como ela própria pede para ser definida, é pré-candidata pelo PSOL de São Paulo, a primeira mulher a presidir e coordenar a Escola de Líderes da Educafro, que é uma entidade sem fins lucrativos que luta pela inclusão de jovens negros e brancos de baixa renda no ensino superior, cofundadora do movimento Engaja Negritude, com o objetivo de alinhar pautas únicas para candidatos negros, e também, atualmente, trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, no gabinete da bancada ativista. É isso, né, Kate? Deu probleminha no som. Vamos ver o que aconteceu. Ixi. Acho que agora voltou. Não. Tá me ouvindo? Voltou agora, Kate. Não, é que eu tinha desligado, colocado no mudo, para não ficar ruído quando vocês estiverem falando. Certo. Mas eu tava... Aí eu esqueci, eu tava falando e esqueci de mudar aqui. Kate, eu já vi que você já tá... Ontem já participou de uma live já, né? Ontem participei de uma live com Eduardo Moreira e Laurentino. Foi muito legal, foi bacana. Acho que é importante a gente falar sobre essa falsa abolição e quem são os verdadeiros heróis, e principalmente falar o quanto que isso acarretou também ao racismo estrutural, assim, explicar, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, a maioria das pessoas não sabe diferenciar o que a gente fala quando a gente fala de racismo e quando a gente fala de injúria racial, né? E por isso que muitas vezes as pessoas brancas falam de racismo reverso, que não existe, mas é isso, assim, por falta de conhecimento, e é um projeto que as pessoas não conheçam, né? Porque aí a gente começa a acreditar na democracia racial. Sem dúvida. Inclusive, ontem foi o aniversário de 132 anos da abolição, não é isso? 32. Oi? 32. 32, exato. Dia 13 de março. E você, assim, é atuante nessa questão. A gente está falando sobre recorte de gênero. Já aproveito para inserir esse recorte de discriminação e desigualdade racial na política. Eu acho que piora a questão quando a gente fala sobre isso, né, Kate? Total, assim, porque quando a gente... a mulher preta, né, que aí nesse lugar... A gente pega os dois, né? A gente, além de lidar com o machismo, a gente tem que lidar com o racismo estrutural, que muitas vezes vem de mulher branca. Então é isso, assim, tem um poema até que pergunta, né? Que eu gosto muito, que foi feito para uma mulher que por muitos anos foi escravizada, que ela faz o questionamento se eu não sou uma mulher. E esse é o sentimento que eu tenho quando a gente fala sobre mulher, sem a gente fazer o recorte de raça e de gênero, porque a gente não está no mesmo barco, é importante a gente falar sobre isso, como se a gente não olhar honestamente, as mulheres brancas só vão reproduzir o que os homens brancos fazem, e aí quando chegar lá, elas vão chegar lá, né? E deixar a gente ainda para limpar
para limpar como é nesse lugar. Enquanto as mulheres brancas estavam revolucionando, as mulheres pretas estavam limpando as privadas dela. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver essa consciência de raça e de classe, estaremos reproduzindo isso. Ô, Cida, você também até teve uma fala sobre se considerar uma mulher negra, ser uma mulher negra, né? E aí, você observa também essa questão na sua atuação aí no Mato Grosso do Sul? Então, Mariana, se eu disser para você que eu nunca sofri bullying, eu vou estar equivocada, né? Mas o bullying só me fortaleceu. E depois, eu aqui Teve um probleminha. Privilégio, eu não me sinto discriminada. Mas lá em 2014, como eu disse para você, que eu saí candidata a deputada estadual, eu me sentia discriminada pela questão de gênero. Eu era um pouquinho mais miúda, e quando eu subia no palanque, sabe assim, na marra para ir na frente, vinha um grandão e ia dando um jeitinho, eu ficava para trás. E eu não achava aquilo certo, mas até o momento eu não tinha força para debater aquilo. Quando saía, a gente ia para os bastidores, discutir essa questão. Porém, nessa legislatura, a minha maneira de fazer política foi muito diferente, porque eu acho que fui agraciada pelas pessoas que me conhecem, pelo trabalho que fiz aqui nessa capital. Eu fui agraciada, mas eu tive uma questão engraçada. Antes de sermos, como é que fala? Quando a gente pega, antes de sermos diplomado, nós fomos convidados para fazer uma reunião com o nosso executivo. E daí um dos vereadores, muito jovenzinho, super querido, disse assim, nossa, só ela de mulher. Eu disse, pois é, mas eu estou aqui tal qual uma mulher para lutar pelos seus direitos. E daí, no transcorrer, teve alguns intempéries que eu cortei pela raiz. E eu acredito que eu estou dentro daquilo que eu espero. Mas as alfinetadas existem de um lado ou de outro. E daí, como Kate diz, a gente tem sempre que fazer esse recorte. Estou aqui para dizer a que vim. Sou mulher com muito orgulho e quero fazer a diferença. E através dessa luta nossa, eu aqui no meu mandato, para você ter uma ideia, eu estou muito feliz. Eu tenho vários projetos que viraram leis e eu trabalho em prol da prevenção, inclusive a prevenção dessa discriminação de gênero. E assim, ó, só para vocês terem uma ideia, e Kate, que é ativista, ela vai me ajudar, que eu tenho certeza que ela vai muito nas escolas. Eu vou muito nas escolas falar sobre a mulher na política. E eu tive uma palestra que me chamou muita atenção, que eu fui convidada por uma jovem, e foi muito legal. E ao término da palestra, quando saímos, eu falei para essa jovem, ai, que legal, olha, vamos ingressar na política, você tem perfil, é isso que nós precisamos. Sabe o que ela me respondeu? São 4 irmãos, 3 mulheres e um irmãozinho caçula. Ela disse, não, mas a política eu vou deixar para o meu irmão. E ela que me convidou para falar da mulher na política. Então, é uma coisa enraigada, que a gente precisa fazer esse recorte de gênero, sim, a gente precisa discutir política, não basta falar, vamos empoderar a mulher. Empoderar que jeito? O que é empoderar uma mulher? Tá? E daí eu já aproveito, a Kate, ela é uma ativista, já acompanhei alguns trabalhos. Ontem, né, foi-se
comemorado o dia da libertação dos escravos. Você acha que estamos libertas, Kate? Kate, você ouviu a pergunta? Ouvi. Tô brigando aqui com o microfone, por isso que demoro. Não, né? Acho que existe um projeto político para que isso não aconteça, para que aconteça um genocídio sobre as nossas peles. Por isso que eu sempre bato muito sobre as questões, quando a gente fala de gênero, a gente fala sobre a questão de raça e de classe. Eu acho que a gente precisa tratar os problemas estruturais. Eu acho que a gente não falar sobre isso, a gente não fazer políticas públicas, isso não vai desaparecer. A gente não vive uma democracia racial. Aqui no Brasil, isso é mito. A gente não vive uma paz. Isso aqui existe um racismo estrutural. E a gente precisa falar e fazer políticas públicas que coloquem essas questões no centro do debate, e com pessoas que vivem isso, né? Eu acho que é uma das coisas que a política institucional, porque é isso, né? Política a gente faz desde que a gente nasce, principalmente para quem é preto, para quem é periférico, para quem é mulher, mas a política institucional tem que começar a colocar isso no centro do debate. A gente tem uma grande falha na política por achar que alguns temas são do centro, são de direita, são de esquerda, são de siglas partidárias. E, infelizmente, hoje tem umas siglas partidárias, sim, que trata isso honestamente, mas que isso seja tratado de uma forma total, que isso seja tratado como... Não tem como a gente falar que trabalha, que faz políticas públicas honestamente para diminuir a desigualdade, se a gente não fala sobre os problemas estruturais do Brasil. Então, tem uma questão que eu vejo aqui, que é um tema que a gente tem falado muito aí no debate sobre o feminismo, que é a sororidade, a união, né? Eu tive uma conversa com a Kate no passado sobre essa questão de nos fortalecer em prol de uma mesma busca, mas ela já até considerou que, assim, enquanto a gente, por exemplo, essa questão racial não for mais discutida no feminismo, não dá nem para falar em união, por exemplo, das mulheres, né? Kate, você enxerga dessa maneira? Sim, assim, não tem como falar de um feminismo que não inclui mulheres pretas, que são a maioria das mulheres no Brasil, é importante falar disso. Quando a gente faz o recorte de homens brancos, homens pretos, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres negras são 27% da população. Então, um feminismo que não coloca a questão de raça e de classe não é um feminismo que me representa, não é um feminismo que fala sobre as dores importantes. E colocar isso não é falar sobre as estatísticas, é colocar no centro do debate, inclusive colocando essas pessoas para falar. E quando você coloca essas pessoas para falar e vai doer nos seus privilégios, o quê? Porque se não doer, está muito errado. E você, é isso, assim, muito eu vejo feministas falando que são antirracistas e não fazem nada para mudar isso. Assim. Então, qual é a diferença, sabe? Eu acho que é isso, que é ser antirracista. Todo mundo grita, ninguém quer ser racista, todo mundo quer ser antirracista, mas ninguém toma atitudes para isso. Muda a sua vida. Acho que claro que é um processo para algumas pessoas, mas se você fala de um feminismo que não está incluído essas mulheres, não está incluído as mulheres mais vulneráveis, isso para mim não é sororidade, isso para mim não é feminismo. Certo. Quero fazer uma pergunta, assim, até uma curiosidade minha. Vocês acham que existe um jeito particular de governar feminino da mulher? Enfermeira Cida, aqui que você entende que existe um jeito de governar feminino? Olha, eu acredito que esse governar feminino, eu estou, Kate, num estudo constante, né, do feminismo, porque o feminismo, para mim, são direitos iguais. Eu acredito que o país não precisa ser dirigido só pelo feminino,
mas o feminino em si, ele é mais perspicaz. E já tem estudos comprovando onde tem mais mulheres, tanto no legislativo quanto no executivo, as falhas são menores. Porque nós, mulheres, temos N habilidades. Acabei de dizer para você que eu, antes de estar aqui na Câmara, eu tinha 3 empregos. E ainda por cima, graças a Deus, tinha pai e mãe, marido, filhas, casa, periquito, papagaio para cuidar. E se vai. Então, a gente tem essa sensibilidade mais aguçada. E pelo fato de sermos muito exigentes com nós mesmas, isso faz com que a gente quer o melhor, a gente quer maior transparência. É essa a minha percepção. Uhum. E você, Kate, você acha que tem um jeito de governar feminino diferente do restante? Não, não acho. Eu acho que precisa de uma liderança humanizada, uma liderança que olhe, mas eu não acho necessariamente que por ser mulher você tem esse olhar, assim. E a gente tem vários exemplos aí na política que é isso, assim, não basta ser mulher, não basta ser preto, não basta ser periférico, tem que ser comprometido, tem que ter um olhar humano, tem que ter um olhar para as questões vulneráveis. Obviamente que a gente tem pesquisa de mulheres na liderança, tem esse olhar mais humanizado, mas é porque, eu acredito que essas mulheres têm esse olhar mais humanizado, e não necessariamente porque ela é mulher, porque a gente não vem com chip, né? E óbvio que a gente vive num país extremamente machista, a gente aprende a sobreviver, a gente aprende a ter um olhar para algumas questões. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver pelo país estruturalmente machista do que a gente ser biologicamente, enfim, tem um jeito feminino. Inclusive, eu acho que isso também é um problema estrutural, assim, de colocar a gente em alguns lugares, né? Colocar certo. A gente como se a gente fosse mãe, né? Mãe, toda mulher é meio mãe de alguma coisa. Então, eu não acho, assim. Inclusive, para mim, não basta, sabe? Para mim não basta ser mulher. Assim, a pessoa tem que ter o mínimo de entender os problemas estruturais e de saber o que tem uma trajetória de luta. Obviamente que se for, meus votos são todos direcionados, sempre foram para mulheres pretas, mas mulheres pretas ativistas, mulheres pretas que têm histórico de luta com a base. Quero fazer uma pergunta, e quem quiser responder primeiro pode levantar a mão, tá? Uma pergunta pessoal. Quanto vocês acham que o impeachment da Dilma teve um componente de machismo? Cara, eu acho total, é isso, assim. Para mim é golpe. Como eu falei para levantar a mão, vou passar para a enfermeira. Depois tá. Vai lá. É muito complexo isso, porque assim, a Dilma era a nossa presidente que estava rodeada por homens. Tá? Sabemos que ela sozinha não conseguiria governar o país. Então, quando eu falo de consciência cidadã, quando eu falo de consciência do feminismo, quando eu falo de consciência política, nós precisamos de mais mulheres inseridas na política para estar amparando uma a outra. E daí, infelizmente, no impeachment da Dilma, fiquei muito triste, não por ser a Dilma, mas por ser uma mulher, por ser o meu gênero. Então, eu acredito que... Lembrando que ela foi a nossa primeira presidenta da história, né? No Brasil. Do país.
Sim. Então, é assim, ó, foi um orgulho muito grande para eu, mulher, ter uma mulher na presidência, não escondo isso. E fiquei muito triste quando foi feito um impeachment por se dizer uma pedalada. E quantas pedaladas os homens deram? Mas os homens protegem os homens. E daí eu sei que a Kate vai contribuir, e eu já posso fazer uma pergunta para a Kate antes que eu me esqueça, porque eu não posso perder essa chance, que eu preciso de ajuda. Nós discutimos um país machista, né? E o machismo, em vez de terminar, aumenta. Por que será que está acontecendo? Se somos nós, mulheres, que criamos esses homens. Tá. Primeiro sobre a Dilma, foi golpe, foi machismo, e é isso, assim, né? Sobre a pergunta da Cida, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro que a gente é criada no sistema machista, então, assim, a gente acaba reproduzindo esse machismo, obviamente, e a gente, ao longo da vida, vai entendendo e vai se desconstruindo, e essa desconstrução não é fácil, a gente começa a entender esse lugar, esse machismo estrutural, então eu não acho que a gente tem que colocar mais isso na conta das mulheres, já que a gente está falando de algo estrutural. Sobre o machismo estar aumentando, eu acredito, na verdade, que ele está sendo divulgado. Ele está sendo, as pessoas estão começando a falar sobre isso. Isso não é mimimi, isso não é vitimismo, a gente precisa falar sobre isso. Isso mata a vida de mulheres. A gente está falando sobre morte, a gente está falando sobre feminicídio, a gente está naturalizando essa morte, normalizando isso como se está tudo bem. Não está tudo bem. E hoje mulheres estão criando consciência sobre isso, sobre as mortes, estão colocando a boca no trombone, está denunciando, e as mulheres estão alcançando as mídias, as mulheres estão colocando isso e expondo isso. Então, assim, sempre existiu machismo, sempre existiu racismo, sempre existiu a questão de classe no Brasil, sendo que agora está sendo dito. Então, às vezes a gente pode ter a sensação que isso está aumentando, e eu não acho. E eu acho isso muito importante a gente falar mesmo, porque é isso. As mulheres vão criando consciência, vão falando e vão criando, e é isso, assim, vão parindo novas pessoas que vão crescer com essa consciência, assim. Eu acho isso muito bom, na verdade, eu acho isso um avanço pequeno, né? Mas um avanço conquistado pelas mulheres, e que é isso, e que não é confortável para alguns ouvidos, e por isso que a gente muito ouve, é isso, quando a gente começa a falar e a expor os problemas estruturais como o machismo e o racismo, não é confortável para alguns ouvidos, né? Então, as pessoas começam a falar que é mimimi, que é vitimismo, que não existia antigamente, existia, homofobia existia, tudo existia, sendo que agora a gente não aceita mais, chega de morrer por isso. E aí, para mim, uma das coisas que é necessário ser feita e que é um dever do Estado são políticas públicas para que essas vidas sejam preservadas. Na última live, nós conversamos sobre o aumento de violência contra a mulher na quarentena, né? Então, acho que vai ao encontro, Cida, do que você comentou, do aumento do machismo, mas é o aumento do feminicídio. Realmente houve um aumento de feminicídio no ano passado, e até a gente fez essa discussão sobre essa maior divulgação e conscientização das mulheres do seu lugar, o maior empoderamento econômico, que causa nos homens um transtorno, né? De forma que eles não estão aceitando essa realidade e chegam a matar, né? Inclusive, Mariana, eu quero te parabenizar, porque é difícil falar de determinados assuntos. E quando Kate diz tem que falar, é isso mesmo. Vai doer em muitos ouvidos. Mas a gente precisa falar. A gente precisa dar condição para essa mulher se libertar. E quando Kate fala de políticas públicas, a gente tem muitas políticas públicas, porém não são tão efetivas.
Então, a gente precisa realmente dar condição para essa mulher ter meios para trabalhar em paz, por exemplo. Eu volto a dizer, escola integral vai fazer a diferença, vai dar um tempinho para a mulher pensar mais. A estabilidade econômica, cursos profissionalizantes para essas mulheres, ser dona do teu próprio direito. Porque o que a gente vê por aí são mulheres submetendo a algo injusto por questão de que não tem uma renda financeira, que tem os filhos para cuidar, e assim sucessivamente. Então, nós realmente precisamos de políticas públicas efetivas, que deixem essas mulheres numa condição mais confortável. A gente está com Kate, problema. Quando você vai vir para o Mato Grosso do Sul para a gente conversar um pouco mais juntinhas? Quando passar a pandemia? Bora marcar, só depois da pandemia agora. Agora já ficou meio complexo agora, né? Quero agradecer. Agora ninguém quer ficar perto de gente que mora aqui em São Paulo, não, gente. É verdade. Nós estamos com 48 pessoas assistindo, e tem pessoas comentando aqui, quero agradecer pela audiência. Tem o Jairo Jardim falando que a mulher tem uma visão mais humanista na forma de gerir. Tem um pessoal seu aqui, Cida, que te acompanha, está parabenizando pelo trabalho. Iron diz que os partidos deveriam realizar formações políticas. Cairo também pergunta o que tem feito para tentar proteger as mulheres de violência doméstica de Campo Grande. Cara, a gente conversou sobre isso com a advogada Amanda Parizan sobre esse tema. O vídeo está lá disponível lá nessa página mesmo, tá? Em vídeos você pode acompanhar, a gente conversou bastante sobre esse tema, tá? A gente está, assim, chegando no tempo, então já quero colocar uma pergunta não, mas um olhar aí dos próximos passos, né? Como incentivar para que as jovens mulheres se interessem pela política? Como que a gente abre esses caminhos? Então, Mariana, a política são passos, né? Como eu disse no começo, a mulher precisa ter a sua consciência cidadã. Ela precisa se reconhecer com direitos e deveres, e ela vai, ao longo da vida, infelizmente ou felizmente, a gente vive de exemplos. Eu trabalho todos os dias da minha vida para começar em casa, que minhas filhas sejam políticas e que essas políticas abranjam todas as mulheres, porque a mulher tem um olhar diferente. Nós somos de direitos iguais. Lutamos tanto para ter autonomia, mas não basta ter autonomia para sair para trabalhar fora de casa. A gente tem que ter autonomia nos poderes, nos espaços de decisões. Então, eu luto todos os dias e volto a dizer, estou me desafiando a não julgar mais as mulheres, porque elas já tem muita gente julgando elas. E a gente tem que diminuir um pouquinho da nossa exigência, porque a gente faz 1000 coisas boas, faz uma ruim. A gente fica remoendo aquela coisa ruim. Então, nós precisamos nos empoderarmos e lutar por aquilo que está na nossa Constituição. Democracia, direitos iguais. Tudo pela nossa liberdade. E você, Kate? Eu acho que tem uma coisa, eu ainda acho que a gente está mudando, assim, que a gente a mulher está entendendo o quanto que a política institucional afeta nossas vidas diretamente. Eu acho que a gente
existiu um boom, né? Eu acho que o golpe foi um desses momentos que a gente, ok, mas o Bolsonaro veio aí e deu uma grande despertada mesmo para quem estava dormindo, para quem estava desavisado. Eu acho realmente que as mulheres está rolando essa conscientização do quanto que a política afeta diretamente, principalmente as nossas vidas, né? Porque é isso, assim, tudo nos afeta, porque a gente pode falar sobre, principalmente as mães solos, o quanto que as políticas institucionais a afetam. Então, eu realmente vejo que as mulheres estão com essa conscientização, mas eu acho também que é um dever das pessoas, das mulheres que chega no poder. Saca? Eu acho que é isso, assim, é chamar essas mulheres, explicar, porque ser uma coisa pedagógica é uma crítica, inclusive, que eu faço a algumas pessoas que não fazem esse trabalho, porque não adianta a gente vir falar a importância do papel da mulher, e quando a gente chega lá, o nosso gabinete não reflete isso, as nossas práticas não refletem isso, a gente não trabalhar com essas mulheres de base, né, porque eu não preciso explicar para mulheres ativistas, eu preciso conversar com a minha avó, porque quanto que a política institucional afeta ela, o quanto que é importante ela perceber do voto dela, o quanto que é importante a minha prima adolescente entender isso, o quanto que isso vai afetar, explicar para ela sobre o machismo estrutural. E aí, eu acho que a política institucional também tem esse dever de informação mesmo, assim. É uma coisa que eu tenho tentado fazer, que é fazer um material mais pedagógico, porque eu acho que sim, é uma obrigação das pessoas que têm esse conhecimento, porque muitas vezes a gente fala de forma técnica, até com algumas falas ativista mesmo, que está muito no nosso dia a dia, e a gente precisa se comunicar de uma forma simples e direta. E aí é isso, assim, algumas mulheres, por ser um projeto desse lado conservador, de demonizar a palavra feminismo, muitas pessoas têm horror ao feminismo sem nem saber o que é isso, assim, só que é igualdade. E aí esse feminismo, eu particularmente acredito, igualdade entre todos e que olhe sobre a questão de raça e de classe honestamente e que coloque essas pessoas no centro do debate e falar sobre isso. Então, é isso, assim, eu acho que as pessoas que têm minimamente consciência, que têm um bom alcance, é o dever delas fazer algo pedagógico. Eu acho que não dá para a gente colocar a culpa na mulher que sai 4 horas da manhã para conseguir colocar comida na mesa dos seus filhos, que faz mais feminismo do que muita gente que fala teoricamente. Assim. É só conversar com ela com respeito, falando de igual para igual, e é isso, assim, a gente alcançar e falar com essas pessoas. E no meu caso é falar com os meus mesmo, porque eu estou aqui na Brasilândia, então é falar com essa galera. Eu vejo muita gente, e aí muitos políticos tratando a periferia como se a gente fosse um rato de laboratório que vai estudar para ver como que fala, sendo que a periferia está sobrevivendo aqui. Nessa época de pandemia, a gente já faz uma rede solidária, coisa que muita gente está descobrindo que é isso, a periferia já faz. Então, e aí, como uma pessoa que é a primeira da família a conseguir o ensino superior, acho que mais ainda foi uma obrigação minha de ter, que foi nessa periferia que eu tive uma rede de solidariedade, foi através dos esforços dessas pessoas que no caso são meus pais, que não conseguiram, não tiveram oportunidade de fazer ensino superior que eu alcancei. Então, quando eu faço esses materiais pedagógicos, eu penso muito nos meus direto mesmo, assim, como que eu gostaria que as pessoas falassem com os meus pais. Minha mãe é a maior feminista que eu conheço, ela nem conhece essa palavra. Então, é isso, assim, eu acho que por isso que eu acho que é tão importante na política institucional a gente eleger
pessoas da base, pessoas que sabem o que passa, né? A Carolina de Jesus fala que o Brasil só vai para frente quando uma pessoa que passou fome chegar no poder. E eu acho que é exatamente isso, porque essa pessoa vai ter humanidade, essa pessoa vai conseguir saber que a fome é para ontem, que a gente precisa, que algumas coisas são para ontem, que a gente precisa, não precisa, a gente precisa fazer políticas públicas para preservar essas vidas. A gente precisa, o feminicídio é uma discussão que é para ontem, o racismo estrutural é uma discussão que é para ontem. A gente não pode postergar, assim, a gente não pode burocratizar, a gente não pode mais. Porque pessoas estão morrendo enquanto isso, né? E aí vai aumentando. E quando a gente fala de feminicídio, existe um apoio, um território que é assassinado. Então, eu acho que tem... Para mim sempre foi muito importante trabalhar em campanha, e eu sempre fiz campanha para pré-candidatos, porque a gente sabe que essas pessoas de base não têm grana, não têm visibilidade, e eu acho que é isso, assim. E tem uma coisa até das próprias pessoas que têm consciência, que é isso, assim, você realmente dá visibilidade e conseguir conversar com aquelas pessoas que é isso, assim, eu não posso cobrar de uma mãe que está saindo 4 horas da manhã para colocar pão, sabe? Mas é isso, assim, essa pessoa que ela pode dialogar também com essa pessoa e a gente fazer essa grande corrente. Eu acho que só assim vai ter mais mulheres na política e só assim mais mulheres que efetivamente pensem em mulheres, pensem em todas as mulheres e assim a gente vai conseguir mudar minimamente e que a próxima presidenta, com isso fortalecido e com esse público fortalecido, não sofra um golpe, assim. Eu acho que é esse caminho mesmo. É nós por nós, no final, sabe? No final é isso, assim. E aí é isso, assim. Aí sim, nesse lugar, a gente vai poder falar que ninguém solta a mão de ninguém. Enquanto a gente não fazer isso, a gente não pode falar. Eu tenho um horror a quem fala ninguém solta a mão de ninguém, sendo que essa mão não chega na periferia, essa mão não chega nas mulheres pretas. Bom, então acho que fica aí a nossa lição de casa para todas nós mulheres que temos essa consciência, e os homens também. Eu estou feliz que tem alguns homens participando dessa live. Então, ele principalmente. Que eles compreendam, esses homens que já despertaram essa consciência, então que a gente possa desenvolver esse papel, que nada mais é do que uma responsabilidade, né? De desenvolver esse papel didático, de conversar com meninas, com mulheres e com senhoras, sobre compreender e conscientizar sobre a política de cada um, o papel político de cada cidadão, né? Muito obrigada, vocês, mulheres, por aceitar esse convite. Eu acho que foi um diálogo bem interessante, e obrigada também pelas pessoas que participaram, por esse canal que a gente vem informando e refletindo, agora, nesse momento de pandemia, fazendo algumas lives sobre informação, a respeito de informação e reflexão para alcançar a igualdade e representatividade de todos. Um beijo e até mais. Tchau, meninas! Tchau, até mais. Políticas são todos os dias, tá? Políticas afirmativas para as mulheres. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.